a gente teve muita mudança em termos de participantes e convidados desde o início da organização em 2019, e mais recentemente a gente teve algumas ausências, né? Algumas desistências, impossibilidades, que foram da professora Célia Neves, do Obed Borges Faria, e há uma semana atrás a gente ficou sabendo que o professor Guinter não poderia vir por indicação médica. Na verdade, ele foi, com o avanço da Omicron, ele foi vetado de vir, né, participar do evento. Ele é idoso já, mas ele ficou bem chateado até, que ele estava com muita vontade, e muito amorosamente montou a palestra, escreveu a palestra, montou os slides, e essa palestra vai ser lida pela Vika Martins. Então, Vika, te convido a iniciar. Obrigada. Estou na frente, né? Bom, gente... Tá? Tá. Nunca na minha vida imaginei que eu ia ficar tão nervosa uma leitura. Essa noite eu quase dormi. Porque, para mim, tem uma carga afetiva muito grande. O Guinter é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu conheço ele há mais de 25 anos e foi a primeira bolsista dele na Unicinos. E graças, eu posso, assim, não tenho dúvida que se hoje eu sou uma arquiteta, com certeza a presença dele na minha vida faz parte disso ter acontecido. Porque o Guinter foi a primeira pessoa do universo da arquitetura que me enxergou. Tipo, eu era uma arquiteta improvável, uma menina do interior que nasceu no meio rural, que não tinha noção assim do que era o universo da produção de conhecimento. E, embora isso seja um pouco sobre mim, isso fala muito sobre ele. Então, eu quero que vocês entendam que eu já estou começando a apresentá-lo. Porque depois de mim vieram outros estudantes que eram arquitetos improváveis. E ele é uma pessoa extremamente generosa, que tem um olhar e uma percepção muito profunda do ser humano, e todos esses bolsistas dele, né, então, seguiram estrada assim, e têm uma bela jornada, né, como profissionais. E como professor, porque eu vou ler depois aqui o currículo dele, mas é que o currículo não fala tudo o que esse ser humano é. E como professor, ele é, né, uma pessoa, hoje ele está aposentado, mas ele continua nativo aos 83 anos, né? Ele sempre criou espaço para dar visibilidade aos seus bolsistas, aos seus estudantes. Então, às vezes, ele tinha palestras que ele ganhava um espaço ali para falar 2 horas, e aí ele dividia. Ele falava 1 hora e a outra 1 hora ele dividia entre os bolsistas dele, inclusive que nem eram mais bolsistas dele. E isso está no universo de uma pessoa que é extremamente entusiasta com a produção do conhecimento, apaixonado, né, pelo que faz, sempre trabalhou com o que ele acreditava, com o que ele sonhava, e isso também é exemplo para nós. Mas ele não queria só para ele sempre dividiu com todo mundo. Ele sempre quis que outras pessoas também seguissem esse legado dele. E a palestra que ele nos presenteou, que está aqui, não é só uma palestra com conhecimento, com produção de conhecimento. É também uma carta, é um convite para todos nós. Ele escreveu para nós isso aqui, tá? E vocês vão entender à medida que eu for lendo. Então, eu vou agora, além de apresentar o ser humano, eu vou apresentar também o humilde currículo que ele mandou, porque quem conhece ele sabe que é muito mais do que isso. Então, o Guinter Weimer, ele é autor do livro Arquitetura Popular Brasileira, que eu, inclusive, os livros que a gente vai citar aqui, eu sugiro com muita intensidade que vocês tenham contato, que, se puderem, comprem os livros, porque é leitura de cabeceira, especialmente para quem está no universo da arquitetura e construção com terra no Brasil. Tá?
Então, ele é autor do livro Arquitetura Popular Brasileira. Ele é um dos primeiros pesquisadores do Brasil que vai olhar para a arquitetura popular com um certo respeito, com um olhar assim de entender isso é arquitetura, isso não é só produção de construção, né? Ele tem um outro livro maravilhoso, que é a Arquitetura Indígena, sua evolução desde as origens asiáticas, e tem um terceiro livro que eu indico para vocês, que é de influência afro-brasileira. Então, o Günther tem sempre teve essa paixão de entender profundamente como é que nós viemos a produzir arquitetura no Brasil, a partir das matrizes culturais que formam a nossa cultura, que se expressa também na arquitetura. Tá? Ele possui graduação em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se formou em 1963. É mestre em História da Cultura pela PUC do Rio Grande do Sul, foi em 1981. Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela USP, em 1990. E, aliás, aqui está desatualizado, então eu vou contar. Hoje, ele é professor aposentado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, da Unicinos e da PUC. E ele continua sendo colaborador, né? Ele tem uma extensa experiência, né, no que diz respeito à produção de conhecimento, ao estudo, ao aprofundamento da história da arquitetura brasileira, especialmente no que diz respeito à região sul, né, a imigração alemã, aos povos originários de toda a América Latina e às influências afrodescendentes, enfim. Ele poderia, sozinho, dar um congresso sobre a arquitetura brasileira. Bom, então, sem mais delongas, porque eu poderia passar o dia inteiro aqui falando dele, eu vou começar a palestra. Então, essa palestra é sobre arquitetura subterrânea. Não sei se você pode passar, por favor. Então, gente, essa palestra ela foi escrita em primeira pessoa. Tá? Eu vou ler como ele escreveu. Então, eu vou aqui ousar a tentar ser a voz dele. Tá? Desde que passei a cursar arquitetura, tendo ouvido falar em homens da caverna que teriam habitado nessas formações naturais para se abrigar e protegerem em tempos primordiais, eu tenho visitado muitas dessas formações. E hoje eu estou convencido que isso jamais aconteceu. Se é certo que os nossos antepassados de antanho utilizaram essas formações para a realização de rituais e aproveitaram suas paredes para deixar pinturas de sua passagem pela Terra, não tenho notícias de que tenham sido encontrados restos materiais que testemunhassem que elas tenham servido de moradia. E isso tem uma explicação lógica, pois os homens constroem seus abrigos numa escala que lhes seja conveniente. E as cavernas são formações naturais que não contemplam essas expectativas. Elas são escuras, misteriosas, apresentam dimensões inusuais e são perigosas para ser percorridas. Então, isso significa que não é desse tipo de formações das quais trataremos nessa apresentação. As obras de arquitetura são sempre obras realizadas por homens para atender às necessidades humanas. Para tanto, elas têm de seguir determinados padrões com os quais os homens se identificam. Embora hoje há muitas referências a seu respeito, a verdade é que essas construções são conhecidas desde a mais remota antiguidade. Não há continente, a não ser na Antártica, onde elas não tenham sido encontradas. E o que é mais surpreendente, elas continuam sendo utilizadas a despeito do fato de serem consideradas como primitivas, desconfortáveis e inconvenientes para os nossos padrões de civilização. Pode passar, Ceci, por favor. Bom, gente, então, antes de ler o segundo slide, eu quero chamar a atenção que aqui a gente tem desenhos à mão. Os livros do Günther são fartamente ilustrados com desenhos dele, croquis dele, feitos à mão.
Tá? Então, os desenhos todos que vão aparecer aqui são desenhos dele. Os meus primeiros contatos diretos com esse tipo de habitação ocorreram quando tive notícias de certos buracos de bugre que existiam no Planalto da Serra do Mar, que são essas edificações que ele retrata aqui, né? Eram escavações em forma circular, com uma profundidade que variava entre 1,2 a 2 metros de profundidade, né, e 5 a 20 metros de diâmetro. Os arqueólogos apresentavam diversas interpretações sobre o seu uso, mas todos concordavam que teriam sido para fins residenciais. Como tal, teriam de ter tido uma cobertura e deveriam apresentar uma forma de acesso. Sobre a forma da cobertura, haviam poucas divergências, mas sobre o acesso pairavam muitas discordâncias. E minha formação de arquiteto dizia que essas ideias apresentadas não pareciam factíveis, por afrontarem as leis da estática, ou ignorarem a sua existência. E aqui ele chama atenção para um fato que é bem importante, que os estudos das habitações, desse tipo de habitação, começou por antropólogos, não por arquitetos. É isso que ele está querendo nos dizer aqui. Tá? Imaginar soluções é fácil, mas sempre é preferível encontrar evidências. Pessoalmente, preferia aguardar até encontrar alguma. Assim, o mistério dessa utilização ficou alojado na minha mente, na esperança de encontrar alguma explicação plausível. Pode passar, Ceci. Depois de anos, presenciei uma palestra do padre Inácio Schmitz, na Unicinos. Ele me confidenciou que seu orientador de pós-graduação teria dito que esses buracos eram encontrados em vastas áreas da América do Norte. E aí ele mostra nesse slide algumas, né? São 3 casas subterrâneas exemplares da América do Norte: a Casa Moyoque, a Casa Kickapoo e a Casa Inútil dos Esquimós. Opa! Não, foi não. Como há um princípio de que nada vem do nada, tomei como provável que estas construções teriam migrado através de seus construtores desde o norte da América, acompanhando os sucessivos avanços dos nativos até o sul do Brasil. Pode passar, Ceci, por favor. Foi por essa época que recebi um convite do professor Paul Oliver para apresentar um trabalho que seria publicado em sua enciclopédia de arquitetura popular. Acho que é um dos primeiros documentos a nível mundial de arquitetura popular. E o Günther escreveu sobre o Brasil. Acedi com muito gosto e tratei de adquirir um exemplar depois de publicado. Foi nela que encontrei um verbete sobre um dos povos formadores do povo japonês, estabelecido na ilha de Hokkaido. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá, gente? No extremo norte do país, denominado Ainu, povo Ainu. A tradição desse povo era construir residências em forma de escavações cilíndricas, e esses desenhos são dessas edificações dos Ainu. Com uma cobertura semelhante à imaginada pelos arqueólogos rio-grandenses, e que eram acessadas por uma escada de tronco de madeira esculpida, que é conhecida no Brasil como escada de índio. Tá? E aí, nos cortes, ali bem pequenininho, vocês veem ali que tem um cortezinho dessa escadinha. Tá? É importante lembrar isso, que ela vai aparecer de novo. Tá? Então, essa escada de índio, comumente empregada em construções nativas nas zonas de inundações sazonais da Amazônia. Esta me pareceu como sendo uma solução perfeitamente adequada para o uso dos buracos em cima da serra. Pode passar, Ceci, por favor. Curiosamente, esse povo tinha o costume de viver no interior da ilha, mas, no alto e curto verão, migravam para a beira do mar, onde se dedicavam à pesca e caça de mamíferos marinhos.
Aproveitando a fartura da colheita, secavam a carne com sal para transformá-la em provimento para o longo do inverno. Ora, esta era uma hipótese avançada para a formação dos sambaquis, que existiam ao longo da costa, desde a metade do litoral rio-grandense até o Rio de Janeiro, numa região que era habitada por uma parte da população macro-G, que é o tronco, por exemplo, dos indígenas Kaingang, tá, gente? Surpreendentemente, os costumes dos Ainos lá no Japão, no antigo, né, Japão, eram semelhantes com os dos Kaingangs. E aí vocês têm uma comparação, né, um croquis que ele fez, de um lado, na primeira ali, a casa Ainu, e de outro lado, a casa Kaingang, que são os buracos de bugre que ele fala lá no começo. Pode passar, Ceci, por favor. Mas essa descoberta trazia em si um desafio de grande monte, que consistia em demonstrar que os Ainos, os povos e outros povos de cultura semelhante, teriam migrado desde o Japão até o planalto da Serra do Mar, dando meia volta em torno do globo terrestre. Este foi um desafio que serviu de estímulo para me dedicar à investigação das casas subterrâneas pelo mundo afora. E aí vocês têm nesse slide a rota de migrações que ele levantou, tá? De casas subterrâneas na América do Norte. Então, ali em cima tem nas Ilhas Aleutas, no Alasca, Paulino, no norte dos Estados Unidos, os Pueblos nos Estados Unidos, Navarros no México, e tem muitos outros no livro, que é esse livro que a gente falou, que é o da arquitetura indígena. Tá? Mais do que isso, quando se dizia que a arquitetura popular era empírica, condicionada a materiais locais, que não tinha história, e sua tradição era limitada aos usos circunstanciais e exposta a múltiplas interferências do ambiente, se seria verdade a hipótese dessa genealogia, ficaria demonstrado que essa arquitetura, a arquitetura popular, teria todas as qualidades que lhes estavam sendo negadas. Por favor, Ceci. Ainda através da enciclopédia do professor Oliver, foi possível constatar que esse tipo específico de construção não era característica exclusiva dos Ainos, mas que era corrente nas extremidades orientais do continente asiático. Ainda mais surpreendente foi descobrir que técnicas de construção e formas de habitações dos charruas pampeanos, Pampa, no Rio Grande do Sul, tá, gente? Apresentavam as mesmas características de arquitetura dos Xantes, habitantes das proximidades dos montes Urais, que são tidos como divisa geográfica entre a Ásia e a Europa. Então, ali em cima, ele mostra um esquema de como eram as casas Xante, né? E embaixo as variantes de verão e inverno da casa charrua. A ser verdade também essa origem, isso significaria que os antepassados dos charruas teriam feito uma migração numa distância correspondente aproximadamente a 3/4 de um meridiano terrestre. As sucessivas descobertas sobre os avanços desses povos siberianos, até chegarem à Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, está relatado em nosso livro Arquitetura Indígena, Sua Evolução, desde suas origens asiáticas. Ao longo dessas investigações, foi possível constatar que esse tipo de habitação se originou na Sibéria e se espalhou por todo o continente americano. Documentos do início da ocupação portuguesa da costa brasileira atestam que não foi apenas ao longo da costa sul da colônia, área ocupada pela floresta de araucárias, que eram encontradas essas habitações, mas se estendiam ao longo de toda a bacia do Rio São Francisco. Mais tarde, foram encontradas referências em relatos de sertanistas de sua existência em Mato Grosso.
Um documentário cinematográfico assegura a existência de um povo indígena em fase de extinção, estabelecido em Rondônia, que são popularmente conhecidos como índios do buraco, devido ao fato de abrirem escavações em suas moradias. O desconhecimento e a falta de divulgação desse tipo de formação... Deu para ouvir? Porque eu tirei... Tá. Desse tipo de formação de origem pré-colombiana demonstram o colossal atraso que temos em nosso país e que sempre me lembra um tema da música de Cazuza, que tem por refrão as palavras: o Brasil desconhece o Brasil. Sabe as palavras. Refiro-me a elas para alertar aos interessados em construção com terra que existe muita coisa a ser estudada no país e que compete às novas gerações tomarem a si, desvendar os mistérios que envolvem este país ainda desconhecido. Pode passar, Cis. Numa dessas investidas para conhecer a Chapada Diamantina, no sertão da Bahia, que foi realizada a despeito de insistentes recomendações em contrário por familiares, fui surpreendido pela existência de uma vila abandonada e em ruínas, chamada Igatu, e que é tida nos círculos locais como a Machu Picchu brasileira. Não, não é essa, Ceci. Desculpa, acho que tu passou uma a mais. Antes. Essa. Né? Machu Picchu brasileira. Quem já viu fotos de Machu Picchu, não precisa nem legenda, né? Essa formação urbana foi criada no fim do ciclo da mineração, em pleno sertão, e abandonada quando os mananciais se esgotaram. Mais do que isso, essa vila ficava junto a uma estrada pavimentada que teria ligado Diamantina a Jacobina. Essa é uma região interessantíssima e que bem que merecia ser conhecida pelos nacionais. Pode passar. Tá, agora sim. Nessa mesma vila, me deparei com uma protuberância rochosa que havia sido transformada em habitação por acréscimos de paredes, que ele chama de tocas, né, ou casas trogloditas, né? Informações de locais davam conta de que essa construção continuava a ser ocupada e que apresentava condições ótimas de habitabilidade. Mais do que isso, haviam outras habitações assemelhadas nas proximidades e que puderam ser documentadas. Como a formação dessa chapada é muito extensa, suponho que devam existir muitas dessas habitações nos contornos da mesma. E como existem numerosas chapadas pelo interior do Planalto brasileiro, suponho que esta deve ser uma forma de habitação relativamente comum e que estão à espera de serem descobertas por nós. Não, o por nós não, ele não escreveu, tá? Pode passar, Ceci, por favor. Resumindo, quero dizer que, diante de uma tradição tão rica em antecedentes, estou convicto que ainda há um rico acervo a ser levantado. Só um pouquinho. Ser levantado, estudado, divulgado. E eu estou ansioso por descobrir os entusiastas dispostos a assumir essa causa. Como objetivo de vida, havia-me traçado a meta de conhecer pelo menos uma centena de países diferentes, mas a pandemia e a idade estão por confirmar que esse objetivo não poderá ser alcançado. Bora. Ai, obrigada. Ai, gente, desculpem, é que para mim tem um peso bem afetivo também.
Como eu julgo pouco atraente as tradicionais visitas a monumentos históricos, sempre que possível, procurei visitar locais mais identificados com as vivências populares. Foi dessa forma que tomei conhecimento de uma variedade de construções subterrâneas existentes nos mais diferentes países. E isso me levou à convicção de que essa diversidade deveria ser divulgada por poder apresentar alternativas convenientes e viáveis de serem utilizadas em nosso país para amenizar a vergonhosa deficiência habitacional do Brasil. Pode passar esses. Ah, não, é aqui mesmo. Mesmo que não se trate de construções subterrâneas propriamente ditas, uma das mais simples são as soluções muito comuns nos países escandinavos, que consistem em levantar paredes com troncos roliços encaixados nas extremidades, que recebem uma cobertura de madeira que é recoberta de uma espessa camada de terra. Aí, são essas edificações lá na Escandinávia. Essas são construções de séculos de utilização em pleno uso e que têm a qualidade de apresentar soluções ótimas de habitabilidade, por apresentarem ótimos resultados em termos de equilíbrio da temperatura interna. Essas construções vêm recebendo boa divulgação por parte dos ecólogos e podem ser facilmente acessadas via internet. Há pouco tivemos a visita do professor Gernot Mink, que muitos dos senhores devem ter conhecido, que fez ampla divulgação desse tipo de realização por apresentarem boas qualidades ecológicas. Pode passar, Ceci, por favor. No centro da França, na região do rio Loire, em torno da cidade de Chamboise, onde o Leonardo da Vinci passou o final da vida, o território apresenta condições semelhantes às das chapadas brasileiras. Existem numerosas habitações escavadas em rocha fácil de ser trabalhada e que também estão sendo utilizadas desde tempos imemoriais. Não sei se dá para ver direito assim nas imagens, as empenas, né, escavadas. Essas formações não estão só sendo utilizadas para fins residenciais, como também para armazéns, estábulos, abrigos de instrumentos agrícolas e depósitos. Nas vilas, formam conjuntos habitacionais lineares de consideráveis dimensões. Pode passar, por favor. Já no sul da França e no norte da Espanha, a abundância de cavernas que se tornaram famosas por conterem pinturas rupestres de povos do período Cro-Magnon, datadas do período da última grande glaciação. O que é pouco conhecido é que aí também são abundantes formações megalíticas que se projetam no espaço em forma de balanços. Aí vocês vão ver assim, essa parte das pedras, assim, né? Em suas partes mais profundas, apresentam dimensões compatíveis com a escala humana, razões pelas quais foram aproveitadas para receber acréscimos de alvenaria e que as transformaram em residências e que vêm sendo disputadas para fins turísticos como lojas, bares e assemelhados, além de serem usadas como habitações. Opa! Bom, gente, então, enquanto o pessoal arruma ali os slides, eu quero falar um pouquinho sobre os livros. Eu queria trazer os livros para vocês poderem ver, mas não deu para trazer. Mas eu realmente sugiro que vocês deem uma pesquisada. O Günther, ele escreveu em torno de 40 livros de autoria exclusiva dele. E ele tem uma produção de mais 80 livros, nos quais ele é colaborador com outros autores. E esses 3 livros que a gente falou no começo, eles têm muito a ver com a forma de arquitetura e construção que a gente faz, tendo a terra, né, como elemento prioritário. Então, eu realmente sugiro que vocês pesquisem, vão atrás, porque são maravilhosos, são de um primor de escrita, de ilustrações. Assim, são livros de cabeceira.
inclusive o livro Arquitetura Popular Brasileira, que foi o primeiro que ele escreveu, que tem um apanhado, né? Ele nos dá, assim como nessa carta, ele está nos dando muitas pistas de uma infinidade de possibilidades de pesquisa, de investigação, né? Se alguém tem alguma dúvida do que fazer no mestrado, no doutorado, aqui tem uma penca, né? uma extensa relato, assim, uma coleção extensa, né, de possibilidades de pesquisa. E a maioria dessas fotos que aparecem aqui são fotos dele, que ele viajou para esses lugares. Muitas vezes, com recurso próprio, pagando do bolso dele, né, porque não tinha recurso para fazer tudo isso, né? Então, ele realmente tem um comprometimento profundo com a produção desse conhecimento. É uma coisa de propósito de vida. Ele tem 83 anos, ele continua produzindo pesquisa. Ele está lamentando que não pode seguir viajando para esses lugares. Eu espero que, em breve ele possa voltar para as viagens que ele ama tanto. Então, vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Pode passar esse, por favor. Foi. Como se percebe, essas construções dependem de condições ou formações específicas do terreno. Este não é o caso do centro e sul da Espanha. Viajando rumo ao sul da Espanha, me deparei com um descampado ressequido e que apresentava uma série de pequenas torres que expeliam fumaça, ali naquela primeira foto. Desci do carro para examinar essa curiosa formação e logo me apercebi que se tratava de escavações em forma de túnel que tinha nos fundos uma cozinha da qual saía uma chaminé e que terminava naquelas torrezinhas que expeliam fumaça. Não tive muito tempo para fotografar o local, até que emergiu das profundezas da terra um montão de crianças que não permitiam me continuar a tirar fotografias, pois queriam que eu as registrasse em posição de torero macho. Foi este o primeiro contato que tive com as cuevas, que abundam no sul do país, e que são muito elogiadas por suas qualidades térmicas, e que é um qualificativo constante nesse tipo de construção. Não disponho de dados sobre a quantidade de pessoas que vivem em semelhantes construções, mas não me admiraria que seu índice ultrapassasse a 10%. Possivelmente, essas construções tenham sido trazidas do norte da África, especialmente de Marrocos. Aí são encontradas cidades construídas há mais de 1.300 anos, ainda em pleno uso, com prédios de 4 andares, construídos exclusivamente em terra e madeira. Pode passar, por favor. Na Tunísia, há uma antiga tradição de construir moradias subterrâneas. Ela é tão comum que chegaram a se formar aldeias inteiras com esse tipo de construção. A mais conhecida é Matmata. Essas são formadas por uma série de pátios escavados até uma profundidade de 10 metros, a partir das quais se tem acesso horizontal às diversas moradias que distribuem a seu redor. Então, se vocês olharem as imagens, né, estão aqui as escavações, as moradias ficam em torno do pátio, que a imagem não está muito clara, né? E lá de cima vocês veem ali os buracos, né? Então, os acessos são feitos por cima, pelas coberturas. Tá? Pode passar, por favor. Vocês. Apesar dos inconvenientes do necessário deslocamento vertical, esse tipo de habitação é altamente recomendável, devido às altas temperaturas do ar proveniente do deserto, que, por ser mais leve, não se mistura com o ar mais frio, portanto, mais pesado, estocado nas profundidades dos pátios. À noite, a temperatura do ar cai violentamente,
E, por se tornar mais pesado que o ar dos pátios, que está aquecido durante o dia, se processa uma renovação conveniente. E aí ele mostra assim, o interior dos pátios, né? Daqui dá para ver um pouquinho melhor essa conformação, os acessos por escadarias, e o interior de uma das casas, que ele sempre fala do conforto, né, desses lugares. Pode passar, Ceci. As construções mais impressionantes que visitei foram as da Capadócia, no centro da Turquia. Aí existe uma ampla planície que, em tempos antiquíssimos, foi inundada pelas cinzas de 2 vulcões, formando uma camada de cerca de 50 metros de espessura. Com o passar dos milênios, essa cinza foi formando uma rocha resistente, mas facilmente trabalhada, e a erosão se encarregou de cavar profundos vales cujas escarpas passaram a ser escavadas, formando uma variedade muito grande de habitações e abrigos de toda a ordem. Consta que a população dessa região se tornou cristã nos inícios da divulgação dessa religião. Foi por essa época que construíram muitas igrejas e capelas que foram decoradas com inúmeras pinturas de santos. Esses templos ainda se mantiveram até nossos dias, embora tenham sido, em parte, vandalizados em decorrência das guerras religiosas travadas com o Islã. É difícil entender como estas obras não estejam sendo melhor conhecidas e estudadas, tanto pelas qualidades arquitetônicas como pelas pinturas. Sem dúvidas, tratam-se de obras exponenciais dos inícios do cristianismo. Mas estas, de longe, estão longe de se constituir na parte mais atrativa da região. Há cerca de 30 anos, descobriu-se por acaso que este lençol de cinzas foi escavado e abrigava no seu interior uma cidade inteira. Aos poucos, foi se descobrindo que não se tratava apenas de uma cidade, mas de alguma coisa em torno de 50 cidades diferentes. E elas não se estendiam por um ou poucos níveis diferentes, mas podiam ter até 20 níveis. Ali tem um corte esquemático de como se distribuíam essas habitações, esses espaços, né? Estes são de difícil avaliação por apresentarem desníveis interligados por rampas e escadas de variáveis declives. Essas cidades estão sendo objetos de estudo arqueológicos e que avançam muito devagar, em razão do que ainda não se tem pleno conhecimento sobre a forma como eram utilizadas. Na imagem do lado, aqui tem um esquema de um corte horizontal para mostrar como é que, em cada nível, esses espaços, né, subterrâneos se conectavam. E embaixo tem algumas vistas internas das áreas que já são abertas ao público. Pode passar, por favor. Certo é que elas serviam como abrigos temporários para a defesa em caso de ataques externos. Isso fica evidente pela existência de engenhosos mecanismos destinados a garantir o fechamento dos acessos pelo lado interno e indefassáveis pelo lado externo. E a primeira foto ali mostra uma entrada de uma dessas cidades, né? Por trás desses ferrolhos, haviam salas destinadas ao abrigo dos animais domésticos e ao depósito de alimentos de homens e bichos. Intrigante é o sistema de aeração e de abastecimento de água. Descobriu-se que, por debaixo deste lençol de cinzas, corriam córregos naturais que eram acessados por colunas verticais, através das quais a água poderia ser extraída à semelhança de poços. E aí vocês... não, na imagem anterior aparecia lá o lençol embaixo, né? Ao mesmo tempo, esses condutos verticais serviam de aeração em forma de chaminé. Mesmo assim, são necessários estudos para saber como era feita a imprescindível renovação do oxigênio em todos os níveis.
Também não está claro, pelo menos para mim, como era feito com o esgoto cloacal. A mais bem conhecida dessas cidades é a de Derinkuyu, sobre a qual se especula ter havido a possibilidade de abrigar cerca de 20.000 pessoas a um só tempo. Existem também especulações sobre a possibilidade de que essas cidades tenham tido corredores que as ligavam entre si. Pelo inusitado dessas descobertas, há muitas fantasias precedendo as restaurações e a solidificação da grande parte ainda em trabalho. Mas, mesmo assim, vale a pena fazer um esforço para poder visitar as partes já liberadas ao público. Outro sítio de visita obrigatória está situado na Jordânia e é designado por Petra. Aí se trata de um derramamento de arenito, através do qual escorreu desde tempos imemoriais. Um riacho que foi escavando a rocha de modo a formar um estreito canal com 3 ou 4 metros de largura e 30 ou mais de altura, que é essa primeira foto, que é a entrada da cidade. Ao fim de uma longa caminhada de cerca de meia hora, chega-se a um largo, e ao longo de suas paredes foram escavadas em pedra bruta admiráveis fachadas que dão acessos a diversos prédios aparentemente administrativos. Aqui, como a segunda foto aqui, por favor. Pouco além, este largo abre-se em forma de leque e as paredes verticais vão tomando uma crescente inclinação que permitiu a escavação de templos de nítida inspiração egípcia, de um teatro romano, de um amplo mercado ao fundo do qual foram escavadas longas escadas que conduzem a uma variedade de espaços abertos dentro da rocha, dentre as quais podem ser identificados templos religiosos. Estes espaços se constituem apenas na parte mais importante da cidade e devem abranger apenas algo em torno de 10% do total da área. Pode passar, Ceci. Sabe-se da existência de construções semelhantes na Etiópia, que não me animei a visitar devido a instabilidades políticas e estado de beligerância que assolam o país. Em tempo de expansão do cristianismo, o rei Lalibelas, segundo a tradição descendente da rainha de Sabá, mandou esculpir em pedra viva 11 igrejas e um convento. A confirmar estes dados, esses templos já estão sendo utilizados há quase 2.000 anos. Através de uma reportagem de Sônia Bride, tomei conhecimento da existência de uma antiguíssima cidade de casas subterrâneas existente na China e que estaria abrindo algo em torno de 100.000 algo em torno de 100.000 habitantes. A pandemia ainda não nos permitiu fazer uma viagem de reconhecimento. Devido a isso, não dispomos de detalhes mais precisos sobre a mesma. De qualquer modo, sabemos que ela é formada por quarteirões que apresentam em seu centro um pátio rebaixado que é acessado por rampas de contorno. A partir destes pátios, tem-se acesso às moradias que compõem o quarteirão. E o deslocamento entre os quarteirões é feito por sobre os tetos das casas. Pode passar, Ceci. Uma solução semelhante foi encontrada pelo povo Lobe, habitante de Burkina Faso, África subsaariana, em região na margem do Grande Deserto. Suas aldeias são construídas sobre o terreno, com as habitações coladas umas às outras, de modo que a única forma de entrar para a aldeia é subir para os telhados e se deslocar sobre os mesmos. Aí, no primeiro desenho dele ali, né, as partes da churrada são as habitações e as branquinhas são esses pátios, né, que são os de acesso pelo telhado. Isso significa que cada unidade habitacional se desenvolve em torno de um pequeno pátio, ou seria um implúvio ao modo romano.
no qual existe uma escada de madeira feita com um tronco de árvore esculpido que serve de acesso ao espaço público. E aí, gente, lembra da escadinha de índio? Está ali ela desenhada por ele, ó, que se encontra também, né, nas habitações da Amazônia. Toda a iluminação e ventilação é feita através desse pátio. Muito se tem discutido a respeito dessa singular solução. É muito comum atribuir-se essa solução a um ato de defesa contra mercenários remunerados para capturar pessoas, com o fim de vendê-las aos comerciantes de escravos no período do Brasil colônia. Essa concepção não nos parece ser sustentável, pois, se esta fosse a razão, não teria sentido continuar com esta forma de morar depois do fim do tráfico negreiro. A razão mais provável é de natureza ecológica. Trata-se da exploração das características do clima do deserto, conforme foi visto anteriormente. Existem ainda outros aspectos que mereceriam ser abordados no âmbito da relação da terra e da arquitetura. Mas eu creio ter indicado que não nos deveríamos esquecer que a terra se constitui num eficiente isolante térmico, e é abundante e barata, e deveria ser melhor utilizada em nossas construções. Utilizada massivamente, se constitui num corpo neutro e capaz de fornecer energia térmica em períodos de frio e absorvê-la em tempos de calor intenso. Os casos apresentados foram selecionados de modo a abranger desde as populações pobres até a mais alta elite. Dentro do possível, procurei mostrar que não se trata de soluções primitivas ou atrasadas, e que, com a evolução das novas tecnologias, foi possível adaptá-las aos novos modos de vida em pleno gozo dos confortos dos tempos modernos. Pode passar, Ceci, por favor. Nos últimos tempos, essas experiências do passado têm inspirado governantes e técnicos em adotar essas tecnologias e colocá-las a serviço de diversas cidades modernas. A pioneira neste emprego e que acolheu os melhores resultados foi Toronto, no Canadá. Inicialmente, começou-se por construir passarelas aéreas, ligando os edifícios entre si. Aos poucos, foi percebido que, se essas ligações fossem feitas por debaixo da terra, os resultados seriam ainda mais convenientes. Com isso, grande parte dos pedestres foram tirados das ruas, o que favoreceu muito o tráfego de veículos, com sensível diminuição de acidentes, ao mesmo tempo que houve uma massiva adesão dos pedestres que preferiam o conforto de um clima controlado às intemperanças do tempo no exterior. Tanto foi o sucesso desse sistema que hoje a rede de vias de pedestres dessa cidade já tem mais de 30 quilômetros de extensão. E era isso que queríamos comunicar e lamentar não poder estar presente fisicamente devido a expressas recomendações médicas, e desejo a todos um bom proveito deste evento e fico muito agradecido por terem me dado a oportunidade de tratar de um assunto que me é muito caro. Gente, muito obrigada. Tá? Obrigada por me acolherem. E também quero deixar registrado aqui meu agradecimento ao Guinter por ter me confiado essa missão.